Olá a todos, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar sobre responsabilidade do trabalhador espírita. Eu sou do Grupo Espírita da Prece, GEP, Lavras, Minas Gerais. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos nos basear no livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo irmão Jacó. O livro Voltei foi publicado em 1949 e Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, dirigente da Federação Espírita Brasileira, FEB, naquela época. Ele prometeu relatar suas experiências no além-túmulo, então, após seu desencarne, ele assim o fez. Na primeira vez que tentou se comunicar em Pedro Leopoldo, ele foi notado pelos trabalhadores, porém não teve êxito, pois haviam outros trabalhos em andamento e naquele momento não seria possível. Então, ele foi atendido em momento oportuno. Na sua descrição do livro, ele fala sobre o que ele sentiu durante o desencarne. Ele sentiu uma confusão natural no momento do trespasse, então nós temos esse conhecimento por meio da doutrina espírita, que após o desencarne, você não sabe exatamente onde você está, fica um pouco perturbado, confuso. No plano espiritual, você é recebido normalmente por pessoas queridas ou espíritos afins e é reconfortado. Então, nesse momento, irmão Jacó foi recebido por sua filha Marta. E para o desprendimento acontecer, alguns irmãos espirituais, juntamente com sua filha, ajudaram esse desprendimento do perispírito, enquanto Marta proferia o Salmo 23 da Bíblia, que nós vamos ler agora nesse momento. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos fazem refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale das sombras e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós, unge-nos a cabeça de bom ânimo. E o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Sentiu-se perturbado ao se distanciar e nesse momento, com a presença de Dr. Bezerra de Menezes e o irmão Andrade, que era o seu guia espiritual enquanto estava encarnado, prestam socorro e o auxiliam nesse momento de desprendimento. Então, ele sentiu meio sonolento e repousou. Ele começou a relatar o que ele sentia naquele momento. Então, seu envoltório espiritual era semelhante ao corpo físico. Então, o seu aspecto, ele compreendeu que era muito semelhante ao corpo físico que ele deixou anteriormente. Ele participou ali do velório, do corpo carnal que era velado e as vibrações daquelas diversas pessoas que estavam no local. Então, os comentários eram diversos assuntos de política, as despesas com enterro, vários assuntos ele conseguiu acompanhar. E também a proximidade de entidades desencarnadas que eram antipáticas a ele. Então, acompanharam toda aquela situação. Por isso, a importância da gente se policiar
em relação a esses momentos e fixar o nosso pensamento em situações positivas para esse vínculo possa ser desfeito da melhor maneira possível. Com oração e também com os esforços dos amigos espirituais, esse desligamento fluídico foi feito por completo. E aí ele descreve que esse momento de passagem foi um tanto trabalhosa, porque ainda há uma ligação muito forte com o mundo terreno. E nós temos essa informação no material disponibilizado por Kardec nas obras do Espiritismo, e que quanto maior a nossa ligação com o mundo material, maior é o tempo em que a gente vai ter e passar por esse desligamento. E o caminho a partir daí? Então houve um preparo, porque estavam ele, outros amigos espirituais, seu guia, Bezerra de Menezes, entre outras pessoas, que fariam uma espécie de excursão, que eles iriam para uma outra dimensão. E assim eles usaram a volitação, que ele descreve como se estivesse sobrevoando um local específico para um outro local. Aí, nesse caminho, eles passaram por regiões umbralinas, onde haviam pessoas que eram espíritos inferiores e que passavam por certos sofrimentos e lamentações naquele local. Então, a orientação do Dr. Bezerra foi o esquecimento das suas próprias faltas, para não cair em sintonias negativas, por causa das lembranças, dos arrependimentos, da culpa e de vários pensamentos que poderiam deixar em sintonias negativas e ficar mais difícil de passar por aquele local. A partir daí, eles passaram por uma ponte, descrita como uma ponte luminosa, para que fossem para um outro local. Um dos seguidores do grupo vacilou em seus pensamentos, abaixando as vibrações, e teve um pouco de dificuldade. Percebendo isso, o irmão Jacó sentiu medo, mas se lembrou da oração feita por sua filha, que também estava junto naquele momento, e proferiu a oração, Salmo 23, novamente. Então eles chegaram, o grupo chegou a um local mais leve, mais harmonioso, diferente daquela região umbralina que eles haviam passado anteriormente. Irmão Jacó pensou na sua própria responsabilidade como conhecedor dos preceitos da doutrina e de todas as leis divinas. Mereceria um ingresso naquele domicílio celestial? Será que eu sou merecedor de estar num local tão harmonioso como esse? Então, cada qual foi direcionado ao seu respectivo local. Junto ao seu guia, Jacó perguntou se ele se lembraria de suas vidas passadas naquele instante. O guia respondeu da seguinte forma: o reajustamento imediato da memória acontece quando a criatura já tem atingido significativo grau de elevação. Quando nós reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento, para que isso seja nos facilitado como uma nova oportunidade, como começar outra vez. Nós esquecemos das anteriores para poder iniciar uma nova chance de refazimento. Esse retorno, lembrar das memórias de vidas passadas, deve ser algo mais gradativo, porque muitas vezes nós pensamos que nós fizemos coisas importantes, que nós fomos pessoas bondosas, que nós passamos por situações amorosas, na verdade. Então, assim, não pensamos muitas vezes
que nós podemos ter passado por coisas ruins. O guia explicou que na maioria dos casos, esse lembrar é vagaroso, é gradual, para evitar perturbações que seriam destrutivas nesse momento aí de readaptação ao mundo espiritual. E ele descreve as percepções do novo domicílio. À noite, ele captou orações de amigos e parentes e também percebeu a aproximação de um médium em desdobramento pedindo-lhe notícias. Então, essa questão da oração antes de dormir, da gente focar o nosso pensamento, as pessoas queridas, as pessoas que já foram, as pessoas encarnadas, aqueles que precisam de auxílio. Então, tudo isso é positivo nesse momento de reforço, de amor ao próximo. E a questão do médium estar em desdobramento. O que significa isso? O desdobramento é quando você, no momento de sono, você sonha e aí você se desliga do seu corpo material. Na verdade, não tem um total desligamento, que você fica preso ao seu corpo físico por um fio de prata ao seu perispírito, que é essa roupagem que liga o seu corpo espiritual ao corpo físico. Então, nesse momento, você encontra pessoas do seu convívio, pode ser pessoas desencarnadas, e é uma oportunidade de trabalho para que você possa aprender, para que você possa auxiliar. Ele diz: além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Por isso é tão importante a gente mentalizar e se colocar à disposição dos amigos espirituais para que a gente possa ajudar também nesses momentos de desdobramento. Mais à frente, ele relata que ele teve a oportunidade de retornar ao Rio de Janeiro, o local onde ele viveu na sua última encarnação. Na cidade, ele, junto aos companheiros espirituais, ele observa algumas entidades luminosas que seguem homens encarnados nas ruas, em todos os locais ali que ele observa. Porém, em maior número, ele observa alguns espíritos de baixas vibrações que acompanham pessoas e que estão presas às paixões sexuais, aos tormentos do ódio, caprichos de vingança, aos vícios da droga e do álcool. Esses espíritos de baixa vibração, eles se tornam obsessores, porque eles se nutrem desses fluidos de baixas vibrações. Entrar em uma instituição, no tratamento espiritual, para cooperar na doutrinação de desencarnados endurecidos. Esses desencarnados endurecidos seriam esses espíritos de baixas vibrações que receberiam conforto, para que eles pudessem compreender que aquele não era o caminho do bem. Junto aos amigos espirituais, ele tinha essa tarefa. E todos os amigos espirituais que estavam junto com ele emanavam uma luz também muito brilhante. E um espírito inferior perguntou ao irmão Jacó sobre a luz que ele não tinha. Então ele se envergonhou, porque ele não tinha o mesmo brilho perispiritual dos amigos que o acompanhavam. E disse: eu não havia providenciado luz para mim mesmo. Com todo o conhecimento que ele tinha a respeito da sua tarefa, dos ensinamentos, toda a experiência que ele tinha no mundo corporal, ele não tinha sido capaz de interiorizar para que essa luz fosse trazida à tona. E depois, passado aproximadamente 30 dias de desencarne, ele relata uma conversa com os amigos lá na colônia, que lastimavam junto a ele
por não terem aproveitado as horas do corpo físico dentro da eficiência desejável. Então, eles sentiam não ter aproveitado o tempo que eles tiveram aqui na Terra para fazer o bem que deveriam ter feito, por ter desperdiçado o tempo por coisas supérfluas, atividades que não teriam tanta relevância para o seu aprimoramento moral. E também relatou a experiência do companheirismo, lá, que ninguém me humilhava, ao invés disso, de todos recebi incentivo à melhoria própria. Então é algo que a gente também tem que parar para pensar essa questão que ele observou, que muitas vezes aqui na Terra nós culpamos, nós apontamos os erros, nós não nos perdoamos, não perdoamos a outra pessoa por ter errado, mas também não colocamos o que poderia ter sido feito, o que poderia ser feito daqui para frente, para tentar ajudar, incentivar o esforço para a melhora. Foi então também que ele começou a participar de uma espécie de curso numa escola de iluminação, também mostrando que no mundo espiritual nós continuamos aprendendo, isso não cessa nunca. E aí, a partir disso, ele teve a oportunidade, juntamente com o irmão Ornelas e um outro estudante desse curso, a aplicar esses ensinamentos de maneira prática. Então, ele foi convidado a retornar ao Rio de Janeiro com a missão de observar um caso do obsessor de um alcoólatra. E aí, o momento da aplicação do aprendizado, que foi o mais difícil. Jacó tentou aí a conversação amiga para a doutrinação, o passe e toda auxílio àquele obsessor. Foi então que o obsessor começa a ridicularizar o irmão Jacó, falando que a falta de luz dele, sobre a falta de sua luz, é como você que não tem luz própria quer me doutrinar, me dar o que você não tem. E também começou a acusá-lo de que conhecia quando ele era encarnado, que Jacó fazia suas atividades no centro espírita e que após a sua prática na casa espírita, ele não se mostrava condizente na prática com aquilo que ele falava, não era coerente, então ele se envergonhou. Porém, com a força dos amigos espirituais, Jacó decide confessar suas fraquezas e mostra que todos podemos errar, porque somos imperfeitos, que estamos aprendendo. Sempre há tempo de ter um esforço para reparar esses erros e ser cada vez melhor, né? Então foi aí que ele teve a atenção, um pouco da atenção do obsessor. E a partir daí ele continuou empenhando no trabalho do bem e somente após 200 dias do seu desencarne, ele percebeu a luz brotar de si. De mais tempo no trabalho do bem, empenhando, se esforçando. E nesses momentos, os seus orientadores ali disseram que é uma semente que é colocada, as pessoas não mudam da noite para o dia e que aquele momento da doutrinação do obsessor, tanto ele quanto o obsessor foram beneficiados por aquele trabalho. E para finalizar, a opinião, né, o conselho de irmão Jacó sobre a nossa responsabilidade como trabalhadores espíritas. E não só os trabalhadores espíritas, mas todos nós, como seguidores dessa doutrina, seguidores do Cristo e de sua mensagem libertadora. Ele diz o seguinte: meus amigos do Espiritismo, não se acreditam quitados com a lei por haverem atendido a pequenos deveres.
a solidariedade humana, nem suponham merecedores do paraíso por terem recebido alguma manifestação de um protetor espiritual. Para que nós sejamos humildes e que essas manifestações são naturais, que são para benefício não só individual, mas para outras pessoas, que isso não é uma regalia, que não é um dom enorme e que esses pequenos deveres de solidariedade é um começo, mas que não são suficientes para toda a responsabilidade que nós temos para nos ajudar e ajudar ao próximo. E termina colocando que o processo de educação do ser para a divindade, ou seja, esse progresso que é incessante, tem a sua base no reencarnacionismo, ou seja, que com toda essa oportunidade nós temos a cada dia uma nova oportunidade de ser melhor do que o dia anterior. E o trabalho incessante, que esse é o caminho, a estrada que devemos seguir, do trabalho, do esforço e de ser cada dia melhor. E com isso nós terminamos aqui a nossa palestra, que a nossa semana seja uma semana tranquila, harmoniosa e cada dia com mais aprendizagem, com mais trabalho no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.